Sejam todos bem-vindos ao Resumos. Eu sou Bruno e hoje iremos falar sobre Transcension Academy. O manhwa começa apresentando Kim Seo-jo, 27 anos despertado natural que nasceu com mais força que o normal, que para pagar a dívida de seus pais ele transporta carcaça de monstros há 9 anos. Ele suporta essa vida por causa do sonho de virar caçador profissional. Ele tem buscado academias de caçadores mais baratas para se tornar já que é obrigado a participar de uma academia para se tornar caçador. A maioria dos professores são caçadores veteranos ou ativos para passar a experiência. Kim olha para a conta do banco e vê que tem o dinheiro para frequentar um ano da academia de caçador, e logo após chegou uma mensagem da academia de Transcension. É a primeira vez que ele ouve falar sobre. A maior característica da escola são os professores com milhares de anos e tarefas individuais para cada aluno. Então Kim vê uma aula de Sun Wukong com um bastão destruir uma montanha. Ele acha que é mentira. Na hora de se registrar na academia aparece um erro que diz que ele não é membro, então ele tenta criar uma conta onde é cobrado $40 mil baseado na causalidade do Kim. Ele comenta com um amigo que vai se registrar na academia Ark. Quando estava caminhando uma carcaça de monstro içada cair sobre o Kim Seo-jo. Se ele não fizer uma cirurgia cara os nervos vão necrosar. Ele gasta tudo o que economizou nos últimos 9 anos. O que sobrou foi o dinheiro que Manchu deu. Então, o celular toca e recebe uma promoção especial da Academia Transcendente, paga apenas 3 mil e aparece uma entidade em sua frente dizendo ser seu mentor. O mentor explica que a academia é de transcendidos, que são extremamente mais fortes que caçadores. Kim faz um teste para ver sua aptidão de transcendido e dar a melhor orientação. Na segunda etapa ele não entende a pergunta, pois descreve coisas que ele não consegue fazer e o mentor vai tentando explicar. As respostas são todas não. A Academia Transcension nunca expulsa um membro, ele termina depois de 108 perguntas. Kim usa lança, ele vai começar a ter aula com Siddhartha Gautama, o Buda, aula de introdução obrigatória com Chiron. Se completar e entender a aula do Buda ele ganha uma mentalidade forte, suas aulas simplesmente travam a cabeça com assuntos de que tudo existe e não existe e o progresso da palestra só aumenta em 0,06%. Uma semana depois Kim está recuperado, a palestra do Buda acelerou sua recuperação e resolve assistir também a palestra de Chiron, um deus centauro. Se completar a palestra ele ganha a habilidade metamorfose. Chiron foi professor de vários heróis da Grécia, e como introdução ele manda o Kim se exercitar. Aparece uma tarefa individual diária muito difícil para Kim, então ele tenta entrar na aula, mas ela está bloqueada até terminar a tarefa diária. Então ele descobre que as palestras têm tempo de acesso limitado e corre para fazer as tarefas. Ele tenta compreender as palestras para aumentar o progresso delas. Kim precisa fazer os exercícios na forma perfeita ou o contador não aumenta, visto que fez 300 flexões mas contou só 81. Olhando as notícias na TV, Kim vê que um berremute em estado de sono profundo foi transportado para o centro da cidade. Ele acordou e um caçador que estava por perto acabou o matando. O neto de uma senhora com qual Kim conversava tentou desencorajá-lo de virar caçador. Então Kim diz para ele cuidar de sua própria vida e ele sai mais determinado ainda. O protagonista ficou internado por 2 semanas inteiras, falta um ano para o exame de caçador e não tem dinheiro sobrando. Como terminou a tarefa diária ele resolve assistir a palestra. A primeira parte da palestra é a percepção dos 5 sentidos e ensina a intuição. O 6º sentido, ele se desculpa pelo acidente mesmo não sendo sua culpa e volta ao trabalho e entra em um dilema. Se não fizer as tarefas diárias ele não evolui nas palestras e se trabalhar não tem tempo para as tarefas e nem dinheiro. Então ele começa a carregar peso como sempre fazia e resolve fazer as tarefas enquanto trabalha para economizar tempo. E descobre que quanto mais peso menos repetição ele tem que fazer. Depois de chegar cansado em casa resolve ver as palestras e tem um pouco de progresso. Ele resolve pegar uma terceira palestra de Xian Yu, um antigo rei da China. Se completar a palestra ele aprende a lança de remover montanhas, e dá a tarefa de balançar uma lança 5.000 vezes. No trabalho do Kim aparece uma caçadora conversando com o chefe dizendo que nunca teve acidente e seguem as normas de segurança. Ela comenta do acidente que teve com o berremute. Os colegas de Kim comentam que ela é neta do Santo da Espada, que atuou quando os portais começaram a aparecer. Era uma época em que a humanidade estava desaparecendo por causa dos monstros. Ele salvou a humanidade. Agora ele é um homem velho e muito forte, mas como não é assunto do Kim ele continua fazendo as repetições das tarefas diárias. Enquanto o velho Manchu desmembrava os monstros, um deles acordou. A caçadora estava de saco cheio de ficar de guarda no lugar, o chefe ficava puxando o saco dela. Todos a menosprezam por ela ser rank B pois a neta do Santo da Espada é o maior herói de todos. Ela foi educada diretamente pelo seu avô, treinada por ele, mas ela não tem habilidade o bastante para se comparar ao seu avô. Ela queria se tornar professora. Quando abriu a academia todos acharam que o Santo da Espada seria o professor, os alunos debandaram. Então começou o alvoroço devido ao monstro. Acordar, o mantícore de 4 estrelas foi para cima do Manchu que gritava para Kim correr. A caçadora Park Seo-yo não chegará a tempo. Quando o monstro dá o bote, Kim pega uma barra de ferro e faz o monstro recuar. Ele tenta ganhar tempo até o reforço chegar. Com medo ele lembra dos ensinamentos do Siddhartha Gautama, o Buda. Fica calmo e analisa a situação.
Quando o monstro o ataca, ele lembra das aulas do Chiron e desvia o ataque, pula para o alto, que é o ponto cego do Manticore, relembra o ensinamento de dividir montanhas de Xianyu e corta o bicho no meio. Depois de um forte estrondo, a Seu Yuan chega para ver o que está acontecendo e vê o Qin com a barra na mão com o bicho morto do seu lado. Seu Yuan não acredita que o Qin conseguiu matar o Manticore, e ele vai verificar se o Minshu está bem. A caçadora diz que achou um cadete adequado para sua academia e o chefe pede para os funcionários ficarem quietos em relação ao acidente que ocorreu. Na hora de ir para casa, Qin vê que o progresso das palestras aumentou e se lamenta que tem de entrar em uma academia de caçadores. Seu Yuan aborda Qin e pede para ele ir ver seu avô. Qin recusa. Então ela explica a situação da academia, que só existe no papel e não tem nenhum aluno registrado. Ela diz que seu avô ensinará pessoalmente. Ele recusa. Então ela implora e diz que não cobrará a mensalidade. Qin fica desconfiado por ter tanta vantagem. Seu Yuan diz que ele só precisa participar das competições pela academia e divulgar onde estuda. Qin se interessa e Seu Yuan diz que viu potencial nele. No dia seguinte, Manchu liga para Qin e pergunta o que fez que o chefe mudou de repente. Ele pediu como favor para Seu Yuan mudar o chefe. Qin vai para sua nova academia e recebe sua licença temporária de caçador profissional. Foi seu primeiro passo para o sonho. Então ele pede para ela mostrar o método de ir em raids. Seu Yuan diz que não precisa e pede para Qin escolher uma das armas. Ela já havia reservado uma raid para eles irem. Chegando lá, Seu Yuan entra junto com Qin. Ele pensou que iria sozinho, mas ela diz que é como uma aula particular e pensar nela como uma segurança caso ocorra algo errado. Essa dungeon só tem kobolds, monstros de 2 estrelas. É um bom lugar para quem não tem experiência começar a carreira. Qin acha estranho seus ataques sem mana funcionar nos monstros e o progresso das palestras sobem bastante, então ele sai correndo matando todos os bichos. Seu Yuan acha o Qin meio doido e estranho por causa que fica encarando uma tela preta vazia desde que voltou da dungeon há várias horas, além de ter massacrado os kobolds e carregado os corpos para ganhar dinheiro enquanto fazia exercícios esquisitos. Então ele pensa onde pode gastar o dinheiro que ganhou no dia anterior e lembra de se inscrever para a palestra de Sun Kong. O ingresso custa 27 milhões de dólares. Qin resolve abrir a loja transcendente, que tem equipamentos feitos por alunos, e ver o que tem lá. Tem muitas cópias de armas lendárias. Ele quer a lança Longinus, que custa 100 mil dólares. Ele fica abalado por tudo ser tão caro. A professora dele então pergunta se ele conhece a disputa de academia, uma competição entre as academias que tem 4 níveis, a mais forte sendo nível 1 e mais fraca nível 4. Quando a academia sobe de nível, eles podem ter mais inscritos e autorizações do governo. Então ela escreve o Qin nessa competição. Isso também conta como experiência para ele, faz parte do acordo. A avaliação da competição combina notas das raids com duelos. Devido à falta de experiência em duelos, ele pede um treino com a Seu Yuan. Ele estava curioso para ver a força dela. Ele é todo atrapalhado nos movimentos e ataques. Então ela resolve acabar com um golpe com mana, mas ele defende e a surpreende. Ele deixou os ataques mais precisos e rápidos seguindo as lições, então no último ataque dele, Seu Yuan sente o perigo e dá um golpe com toda a força nele e acaba com o duelo. Qin viu que ajudou nos progressos das aulas e achou que podia ganhar. Descobriu que tinha um prêmio em dinheiro de 100 mil dólares, o preço da lança Longinus. Então ele treina igual louco. Vou acabar por aqui, pois o manhwa é muito bom e a parte do torneio é uma das melhores, então vão lá ler.